Momento de oração com Dr. Bezerra de Menezes. Mensagem do livro Chão de Luz. Psicofonia recebida pela médium Shirlene Soares Campos no Núcleo Servos Maria de Nazaré. Interpretada por Ana Paula Laluce. Música executada pela violinista Maria Clara Mesquita e pelo violonista Eric Castanho. Feras humanas. No plano espiritual mais inferior, havia uma região onde os espíritos já haviam perdido a forma humana, de tanto se transformarem em formas animalescas para assustar espíritos recém-desencarnados ou vampirizar-lhes as energias vitais. Essas entidades assustadoras impediam frequentemente o auxílio a espíritos que mantinham retidos. Muitas caravanas tentavam em vão prestar o socorro devido a entidades lá escravizadas. Sem a necessária força da fé e sem retaguarda de trabalho e caridade para se libertarem espontaneamente daquele jugo, viviam sob o peso doloroso do medo, de atrocidades, violentadas, sempre aprisionadas às trevas. Mas eis que um dia, um homem frágil se aproximou daquela região. E ao chegar foi recebido por muitos espíritos que tinham a forma simiesca, de leões, de serpentes imensas. Ele ergueu o olhar para o infinito do infinito e rogou: Senhor, nosso Pai, que nos criastes à vossa semelhança, tende piedade desses nossos irmãos que esqueceram a forma física para se embrutecerem e se animalizarem mais que as feras. Tende piedade, Senhor, desses espíritos que criastes com tanto amor e que não sabem exercer o dom de amar, estendendo aos seus semelhantes piedade, auxílio, liberdade. Tende piedade, Senhor, eu vos suplico. E naquele instante, todos que possuíam a forma animalesca se aglomeraram, sentiram medo. Eles que eram tão poderosos para aprisionar seres indefesos, sentiram tanto medo daquele homem frágil, de cujas mãos faíscas de luz saíam, imobilizando-os. Alguns recuperaram imediatamente a sua forma física e caíram de joelhos. Os que estavam aprisionados recuperaram as forças perdidas e cercaram aquele homem frágil, mas tão gigante na sua fé e na sua capacidade de amar. Acariciando as cabeças sofridas, aquele homem ainda implorava a presença de Jesus para que ajudasse no fortalecimento daquelas almas. E muitos outros, humildemente trajados, foram amparando um a um os prisioneiros. Aqueles que haviam recuperado a sua forma física, de joelhos imploravam que os atendessem por misericórdia, porque estavam arrependidos de tanto sofrerem as condições animalescas nas quais viviam e também foram socorridos. Então, como na casa do Pai existem muitas moradas, cada um de acordo com a sua evolução e com a sua necessidade, foi encaminhado para regiões de atendimento maior. Aquele homem frágil, humilde, que sozinho enfrentou uma região das mais terríveis do plano espiritual, outro não era,
que Francisco de Assis. Meus filhos, as feras dão lições enormes aos seres humanos, mas não devem ser imitadas em suas reações brutais. E o ser humano muitas vezes se identifica com as feras nas atitudes brutais, traiçoeiras, cheias de maldade, nas perseguições, nas calúnias, na inveja. As feras lutam para se alimentarem e para defenderem suas crias. O ser humano devora as suas próprias crias através do aborto. O ser humano é capaz de invejar e, por invejar, perseguir e dilacerar. O ser humano, por ciúme, mata. O ser humano se auto-extermina. Qual fera, por pior que seja, é capaz de se auto-exterminar? Ela defende a sua sobrevivência até a última gota da sua energia. O ser humano é capaz de dormir pachorrentamente por horas e dias a fio, na inércia total, sem pensar nas suas energias que podem ser produtivamente utilizadas. As feras só repousam após a sua alimentação, andam incessantemente. As feras realmente muitas vezes são superiores ao homem. Não conseguem imitar o homem, mas o homem, na sua brutalidade bestial, sente prazer em imitar as feras, em espírito, para assustar os seus semelhantes. Meus filhos, temos que aprender junto com a natureza, mas a natureza humana, tão superior, precisa também aprender com as lições daqueles que foram grandes e se tornaram tão pequenos para melhor servir. Todo aquele que quer de fato crescer, ele serve. Todo aquele que inveja os que crescem e criticam todo aquele que não aprende os valores sublimados do espírito, animaliza-se. Todo aquele que se cristianiza torna-se servo do seu semelhante para todo sempre, em qualquer situação, porque sabe que, sendo servo do seu semelhante, será um eterno servo de Jesus. Que o Mestre nos ampare.